privilégio, mais uma vez, poder compartilhar da palavra do Senhor nessa noite conosco. E eu gostaria de pedir a você que já possa acessar o texto bíblico no livro de Hebreus, ali no finalzinho do Novo Testamento, no capítulo 12. E nós vamos dar sequência aí à última parte do fim. Aleluia! Chegamos ao fim dessa série Pureza que nós começamos lá em janeiro. E o Senhor nos permitiu, nos deu a graça de chegarmos até aqui. E o fim foi dividido em 3 partes, irmão. Aquela pegadinha, né? Quando chega no fim, não chega no fim, né? Então nós tivemos mais 3 mensagens nos últimos 3 meses, 2 meses, agora esse mês de junho, falando sobre a pureza de Deus, o assunto, enfim, vários assuntos em cada texto. E essa última série a gente dividiu em 3 mensagens com o título Pureza para ver a Deus. E estudamos essas 3 passagens do capítulo 12 do encerramento do livro de Hebreus. E nós vamos ler hoje dos versos de número 25 ao verso de número 29. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que recusaram a ouvir quem divinamente os advertia da terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Meus irmãos, durante toda essa série de mensagens a gente falou bastante da imagem de filmes, né, que podiam ilustrar aquilo que a gente estava procurando trazer como o ensino da palavra do Senhor. Hoje a gente não vai fugir muito disso, só que hoje a gente não vai falar do filme, nós vamos assistir um pequeno filme no final da mensagem para ilustrar uma parte desse texto. Mas como vocês já sabem, né, eu gosto muito de filmes e esse texto de Hebreus é um daqueles textos que a gente poderia começar a estudar ele pelo fim. Não sei se você já assistiu Star Wars, assim. Quem já assistiu Star Wars? Levanta a mão. Bastante gente. Se você não assistiu, assista, muito legal. Mas você vai perceber que começa pelo fim, né? É uma daquelas trilogias que começa no fim e vai depois para o começo. E esse texto é um dos textos que tem vocação para isso. Esse texto tem uma vocação para começar pelo fim. Na verdade, toda a intenção do texto visava chegar no ponto que a gente chegou até aqui, chegou hoje. E a palavra mais importante, na verdade, desse texto todo ele foi escrito principalmente por causa do versículo de número 29. Inclusive, se você fizer uma brincadeira, né, pegar o versículo 29 e colocar ele antes do versículo 14, que é quando o autor começa a falar sobre o assunto que nós estudamos nos últimos meses, porque o nosso Deus é fogo consumidor, ele se encaixaria muito bem. Quer ver, por exemplo? Olha só. Vai lá para o versículo 14. Vou ler o 29 antes do 14. Ó. Porque nosso Deus é fogo consumidor, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é mais ou menos para você entender que esse texto ele tem essa vocação, né, de começar pelo fim. E na verdade essa foi a razão de nós estudarmos a série Pureza, buscarmos a pureza de Deus. Porque Deus é fogo consumidor, nós precisamos buscar a pureza de Deus. Porque Deus é fogo consumidor, nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus. Porque Deus é fogo consumidor,
é por isso que nós precisamos querer alinhar a nossa vida em seus caminhos. E há 2 meses atrás nós descobrimos mais uma faceta da pureza de Deus que a gente começou vendo lá em Isaías capítulo 6. E ela começou meio que com fogo, né? Não sei se vocês lembram, mas Isaías 6, capítulo 26, é a visão de Isaías, que Isaías tem do trono. No ano que morreu o rei Uzias, ele tem uma visão do trono de Deus, e a figura desse trono de Deus é cercado por anjos serafins. E serafins é uma palavra que indica anjos que estão pegando fogo, ou anjos afogueados, vamos dizer assim. Na verdade, serafim é considerado, todo tipo de anjo é considerado serafim. Mas a ideia da palavra serafim é indicar alguma coisa que pega fogo, né? Então, a gente começou a falar da pureza extrema de Deus, na visão da presença de Deus, a partir dessa imagem do fogo de Deus. E a gente percebe que, no uso comum, né, a palavra fogo é muito mal utilizada por nós cristãos normalmente, né? A gente geralmente associa a palavra fogo ao batismo de fogo do Espírito Santo, etc. e tal, e entre aspas outros dons, mas a grande maioria de vezes que a palavra fogo é empregada nas Escrituras, ela quer dizer juízo de Deus. Ela quer mostrar que Deus está avaliando o seu povo. Deus está buscando conhecer aquilo que o seu povo está fazendo e está procurando alinhar o seu povo à sua vontade. E é interessante, né, como que a gente pode perceber isso na vida de Hebreus, e porque Deus é o fogo consumidor, eu espero que até o fim dessa mensagem, nós possamos entender o que isso de fato significa, e por que nós devemos dar ouvidos às palavras aqui do autor de Hebreus, e aplicá-las na nossa vida. Enfim, quando a gente começou, né, como eu falei, né, a nossa jornada, e a gente viu essa visão de Isaías, desses anjos afogueados em meio a brasas vivas que estavam sobre o altar de Deus, esses anjos faziam uma declaração uns aos outros. E a declaração era a seguinte: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Tudo começou com essa imagem do fogo de Deus, a santidade de Deus, da presença de Deus, da glória de Deus, que significa presença. A gente vai aprendendo ao longo dos textos. E aonde que o autor aos Hebreus quer chegar? Desde o início da jornada do livro de Hebreus, se você, né, tem a oportunidade de ler o livro todo, a gente tem aprendido aqui com o nosso professor Bernardo Shaw, né, o pastor Bernardo Shaw, que tem pregado aqui todos os domingos, que ao estudar um texto da Bíblia é importante ler o seu livro todo, para entender qual é a mensagem principal e, enfim, não ficar com textos isolados, né? E se você tem a oportunidade de ler o livro de Hebreus, eu aconselho você a fazê-lo. É um livro bem complexo, mas bem profundo na expressão de quem é Jesus e quem é Deus. Tem um assunto, na verdade 2 assuntos que são muito importantes nesse livro. O primeiro assunto é a maneira como Deus fala. Amém? Estão comigo aqui? A maneira como Deus fala, esse é o primeiro assunto importante. Inclusive é tão importante que ele começa falando do livro sobre isso, né? Outrora Deus tenha falado por meio dos profetas, agora ele fala por meio do seu Filho. E ele faz uma declaração que é fantástica nesse livro, que Jesus é a perfeita imagem de Deus, toda a expressão de Deus, ela reside em Jesus. Jesus é a imagem exata de Deus. O segundo assunto que o autor vai falar ao longo do seu argumento é que existem 2 pilares, existem 2 realidades sobre as quais nós precisamos confiar, ou pensar, ou depositar a nossa esperança. A primeira realidade é uma realidade terrena, transitória, temporal, e a segunda realidade é uma realidade celestial, é uma realidade permanente, definitiva, eterna. Então, a todo momento, o autor aos Hebreus está falando sobre como Deus fala. E por que ele faz isso, né? Porque ele está falando para um povo que tinha
uma origem, muito provavelmente para um grupo de judeus convertidos ao Evangelho, que estavam abandonando a fé em Jesus por causa das perseguições, das provações que eles estavam recebendo pelo fato de crerem em Jesus. Eles conheciam as histórias do Velho Testamento, muito provavelmente, porque ele cita muitas histórias e muitos textos do Antigo Testamento. E engraçado que ler Hebreus é praticamente ler o Antigo Testamento. Você precisa voltar toda hora no Antigo Testamento para entender aquilo que Hebreus está fazendo. Ora ele faz uma citação idêntica, ora ele faz uma interpretação, ora ele faz uma mudança, ele cita, mas ele muda a ordem das palavras. O autor ele tem muita familiaridade com o texto da Torá, com o texto do Antigo Testamento. E por que eu estou falando tudo isso, né, gente? Porque isso é importante para a gente entender o que surge a partir do capítulo 12 em Hebreus. Nós estamos estudando sobre pureza, vendo sobre a grandeza de Deus, a glória de Deus, a soberania de Deus, a santidade de Deus, sobre o coração humano que é podre, irmãos, que é totalmente afastado dessa realidade de Deus. Quando nós chegamos, depois ali do Salmo 24, aqui no texto de Hebreus, a gente percebe que uma nova palavra ela emerge dessa construção, que é a palavra paz. Então, ele diz, busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque Deus é fogo consumidor. Bom, a partir disso, ele vai explicar o que significa buscar a paz e a santificação com o objetivo de ver a Deus. Então ele vai falar dos primeiros versículos ali, sobre não é possível viver em paz e santidade sem cuidado mútuo. Lembra que a gente falou isso na mensagem? Cuidem-se uns aos outros para ver a Deus. Porque ele vai falar o seguinte, olha, que ninguém se exclua da graça de Deus, que não haja no meio de vocês nenhuma raiz de amargura, que não haja nenhuma imoralidade, e aí ele explica a ideia de Esaú. Quem lembra da história de Esaú, né? Jacó e Esaú ele despreza a bênção da primogenitura do seu pai, Isaque, não é? E por que ele faz isso? Ele troca essa bênção por um prato de guisado, por um prato de lentilhas, vamos dizer assim, né? O pessoal costuma saber sobre isso, mas era um guisado ali, um cozido. De novo, essa realidade emerge. A bênção o primogênito que fala, e é o primogênito Esaú que, por causa da sua imoralidade, principalmente, e por causa da sua temporalidade, ou seja, ele está olhando só para o prato na frente dele, ele despreza algo que é eterno, que é a bênção do seu pai, a bênção da primogenitura, aquilo que daria para ele o favor de Deus, algo que era invisível. Não era visível aos olhos como aquele prato de lentilhas, era invisível. Então ele troca o invisível pelo visível. De novo, o autor de Hebreus levanta esse questionamento aqui. Depois, a gente viu do versículo 18, isso acontece do versículo 14 até o versículo 17. Do versículo 18 até o versículo de número 24, agora é outro objeto, né? outra figura aparece aqui para o autor de Hebreus que fala também. Então, dos versículos 14 ao 17, quem fala é o primogênito que fala, Esaú falando o quê? Falando sobre idolatria, falando sobre imoralidade. E aqui em Esaú especificamente a gente pode falar sobre moralidade sexual, e a gente entende que não existe pureza para Deus sem pureza sexual. E como é que esse primogênito fala aos nossos corações? Esse primogênito fala o quê? O que Esaú fala para a gente? Que ele trocou o invisível pelo visível. Ele trocou o eterno pelo temporal. Ele trocou o permanente pelo passageiro. Que é exatamente a figura que o autor aos Hebreus está trabalhando com o povo. O que ele está dizendo? Ele vai dizer ali no início do capítulo 2 até o capítulo 5, que Jesus é uma palavra ainda superior. Ali mais para frente ele vai dizer que Jesus ele não é agora só a palavra, Jesus é a própria esperança da terra prometida, superior à terra prometida. Jesus é esse fim. Aí mais para frente ele vai falar que Jesus não é somente a terra prometida e a esperança
superior que a gente precisa olhar e ter um alvo de chegar lá. Ele vai falar que Jesus é maior que Moisés, é um mediador superior a Moisés. Em todos os aspectos ele está querendo dizer que Jesus é uma palavra superior, que Jesus é a promessa superior e que Jesus é um mediador superior. E o que ele está querendo dizer com isso? Ele é aquele que é definitivo, é aquele que é permanente, é aquele que é eterno. E não aquele que é passageiro, aquele que é temporal, aquele que é carnal, que é terreno. Ele está fazendo essa comparação o tempo todo. E aí, que figura que aparece aqui? A figura de dois montes. O Monte Sinai, que é o momento em que Deus faz uma aliança com o povo. E essa aliança, de novo, olha a importância da fala, do ouvir. Moisés, o que Deus entrega no Monte Sinai? As tábuas da lei. Deus está falando com o seu povo como que eles deveriam viver para representar a sua santidade, para viver conforme a vontade de Deus. E ele fala do Monte Sião, que fala mais superior ao Monte Sinai, que aquelas tábuas da lei, que aquelas leis geraram medo, que aquelas leis geraram idolatria, o povo não respondeu. Por quê? Porque aquela ponte, né, são as pontes que falam, né, ela não podia suportar o peso do pecado do coração humano. A lei não foi suficiente, meus irmãos, para salvar o homem, porque o coração do homem estava tão corrompido, está tão distante de Deus, que era preciso algo melhor, algo superior para promover essa salvação eterna, definitiva. E aí ele fala desse aspecto do Monte Sião, e ele termina falando do sangue que fala. De novo, a fala aparece aqui como algo importante. Se eu tenho alguém falando, e esse alguém a gente vai descobrir quem é, obviamente que é Deus falando, mas na pessoa de Jesus, qual é a coisa mais importante que a igreja precisa aprender nesse processo de purificação e de reconhecimento da pureza de Deus? É a coisa mais importante que Deus falou para Moisés no início da jornada do povo de Israel, em Deuteronômio capítulo 6. Ouvi, Israel, o Senhor seu Deus é um. Se tem a coisa mais importante na Bíblia inteira, na Torá inteira, na escritura de Israel inteira, é esse versículo. Obviamente que depois esse versículo vai mostrar: ame o Senhor seu Deus de todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Ele vai dirigir o povo em mandamentos importantes, mas se um judeu, por exemplo, convertido ao judaísmo, fiel à lei, à Torá, ele estiver passando um problema assim no avião, imagina que você está no avião, tem um monte de judeu lá, e o avião começa a cair. Eles vão fazer essa oração. Shema Israel, Adonai Echad, Baruch Shem Kivod. Ouvi Israel, o Senhor teu Deus é um. Ele vai ficar repetindo isso. Que a importância de ouvirmos a Deus. Eles sabiam dessa importância, por isso Deus fala. Por isso o autor de Hebreus está falando assim, olha, Deus está falando. Deus está falando. Então a gente vê essas duas pontes, a fala do Monte Sinai, que é a religião, a culpa, a idolatria, e a fala do Monte Sião. Qual é a fala do Monte Sião? Como é que acaba a fala do Monte Sião entre os versículos 18 e 24? Vocês chegaram, versículo 24, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que faz o que esse sangue da aspersão? Que fala. De novo, o sangue que fala melhor do que o sangue de Abel. Então a gente tem aqui a fala do primogênito, a fala dos montes, e agora, então ele entra no fim dessa argumentação. Ele vai começar agora a explicar, agora por meio de mais alguns conselhos, mais algumas advertências, o porquê que ele está falando tudo isso. E esse é o nosso tema de hoje. E a mensagem principal que ecoa aqui entre os versos 25 a 29 é a seguinte: para nós vivermos paz e santificação, para vermos a Deus, se nós quisermos viver isso,
paz e santificação, paz e pureza, é consequência da nossa resposta à palavra de Jesus. Porque a nossa resposta àquele que fala vai definir se nós vamos permanecer ou não adorando Jesus. E adoração aqui, não uma adoração assim, tipo o louvor que a gente faz aqui domingo, né? A gente adora, quando a gente fala de adoração, a gente imagina o louvor, cantando, tocando, adoração como o relacionamento que nós temos com Deus. O relacionamento de verdade com Jesus. Significa ouvir a sua palavra e responder a ela com reverência e temor. E aí nós dividimos isso em duas partes. Esse fim em duas partes. Que é, primeiro a gente precisa entender quem é que está falando. Porque a primeira advertência do nosso irmão aqui, que escreveu Hebreus, do autor aos Hebreus, está no versículo 25. Tenham cuidado. Cuidado. Não rejeitem ou não recusem ouvir aquele que fala. Olha como é que ele está batendo um martelete assim, ó. Pem, 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 sabe? Repetindo várias vezes a mesma coisa. Quem é que fala? E essa é a primeira parte, a gente vai precisar entender quem é que está falando aqui. E aqui eu vou pedir licença aos irmãos, para a gente passear um pouquinho pelos textos que a gente veio tratando desde janeiro, e procurar descobrir, aí a nossa jornada aqui, nos próximos minutos, é descobrir onde Jesus estava nesses textos que nós estudamos a pureza de Deus. E, obviamente, eu vou fazer isso de forma rápida, de forma sucinta, mas em Isaías 6, dos versículos 1 a 8, onde Jesus estava ali? Jesus é, naquele texto, a própria glória de Deus que enche o templo e faz tremer os umbrais. Ele é, eu gosto de falar isso, que talvez um dos santos dentro do superlativo da santidade de Deus. Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito. Ele é, e para mim, na verdade, essa é a principal expressão de Cristo nesse texto, ele é a brasa viva que é retirada do altar por um anjo e toca os lábios de Isaías. Esse texto, para mim, esse é o fundamento, a parte principal, é o topo da montanha desse texto. Porque a pergunta lógica que se faz é por que um anjo afogueado, um anjo que habita na presença de Deus, precisa pegar a brasa viva com uma tenaz? Por que ele não pode pegar com a mão assim, tocar a boca de Isaías, os lábios de Isaías? Se ele também é feito de fogo, né? Por que o texto faz questão de dizer que a brasa foi retirada por um anjo com uma tenaz? Porque aquela brasa, ela era mais forte do que o próprio anjo. É mais essa expressão. Ao mesmo tempo que ela era tão potente, que era mais forte do que o próprio anjo, ela também tinha condições de não exterminar o profeta Isaías. Ela tinha condições de tocar. O anjo não tinha condições de encostar na brasa. Mas os lábios impuros de Isaías tinham condições de receber aquela brasa nos seus lábios. Ao mesmo tempo que esse anjo que faz parte desse ambiente da presença de Deus não pode pegar ali livremente essa brasa também ela pode tocar os lábios de Isaías e purificar o seu pecado, a sua impureza. Cristo está ali. Ele detém toda a majestade de Deus, mas também toda a humanidade do homem. Ele detém toda a grandeza de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, mas também pode nos conhecer pessoalmente e termos uma relação pessoal. Ele pode se aproximar, Ele pode nos salvar, Ele pode nos curar, Ele pode nos mudar, nos transformar. Cristo é essa brasa viva. O que a gente aprende com isso? Que Jesus é a origem do temor e da grandeza da glória de Deus. A gente aprende também que pureza para Deus não significa purificar-se com os seus próprios esforços,
mas pureza para Deus significa ser purificado por Deus. Nenhum de nós teríamos condições de purificar os nossos próprios lábios e retirar o nosso próprio pecado. Em Isaías, na sequência do texto, de 9 a 13, aonde que está Jesus nesse texto, né? Isaías responde, eis-me aqui. Então Deus dá uma palavra para Isaías, então ele fala aquele povo, de modo que ao falar para aquele coração orgulhoso, endurecido, vaidoso, cheio dos prazeres da carne, aquele coração se endureceria cada vez mais e não podia se converter, não podia ouvir e entender a palavra de Deus. De novo, a palavra de Deus está em voga aqui, né? Os lábios de Isaías é a palavra, é aquele que fala, e Isaías percebe a impureza nos seus próprios lábios. Veja que está tudo muito amarrado nesse enredo de Deus falando, e Deus purificando os lábios para falar. E por isso é tão importante quem fala aqui, por isso é tão importante que para o autor de Hebreus fique muito claro que quem fala aqui é o próprio Cristo. Quem fala aqui é o próprio Deus. Quem fala aqui é o mesmo Deus que desceu com as tábuas da lei no Sinai. Essa comparação que ele está querendo fazer. É o mesmo Deus que abalou o Sinai, o Monte Sinai com fogo, fumaça, trovões e vozes estrondosas. O mesmo Deus é esse Jesus que falou aos seus discípulos, que exortou, que ensinou, que morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou. É o mesmo Jesus que um dia voltará para buscar a sua igreja. É o mesmo. Essa é a angústia aqui de Isaías. Mas aonde então está Jesus no texto de Isaías de 9 a 13? É exatamente no versículo 13. Jesus é a santa semente do qual todas as terras que ficariam arrasadas pela profecia de Isaías, daquela santa semente, do seu toco, do carvalho e do terebinto, brotaria uma santa semente, e essa santa semente é Jesus. Qual que é essa linguagem? A linguagem de que Deus está purificando, Deus está remodelando, Deus está recriando todo o universo, e Ele faz isso a partir de mim, de você, da sua igreja reunida. E a santa semente é Jesus. A partir de Jesus, a primeira semente, o primogênito dentre os mortos, se estivermos em Jesus, também vamos ser ressuscitados no último dia. Essa é a ideia, que Jesus deixou de ser o unigênito do Pai, em João, para se tornar o primogênito dentre os mortos, para que Ele pudesse abrir um caminho para todo aquele que crê no seu Evangelho, na sua mensagem, pudesse também entrar por esse caminho e acessar as mesmas moradas celestiais que Ele acessou depois da sua ascensão, ressurreição e ascensão. E o que nós aprendemos com isso? Que a única esperança dos nossos corações quebrados, dos nossos corações endurecidos, orgulhosos, envaidecidos, cheios de satisfação própria, de prazer luxúria, enfim, de tudo aquilo que os nossos corações buscam, a única esperança de termos o nosso coração limpo e responder à palavra de Deus, porque a nossa salvação, a nossa conversão, a nossa cura, depende de ouvirmos e entendermos a palavra de Deus. E o fato de nós estarmos totalmente distantes impede os nossos ouvidos de ouvir. A única esperança de que essa santa semente nos abra os ouvidos e nos abra os olhos, para vermos e para entendermos a voz de Deus. É isso que nós aprendemos aqui em Isaías 6. Em Salmos 24, onde que está Jesus em Salmos 24? É fácil, né? Ele é o Rei da Glória, né? Ele é o Rei poderoso nas batalhas. Ele é o Rei Criador. Ele é o Rei Santíssimo. Ele é o Rei da presença. Glória é presença, é a ambiência da majestade de Jesus, da majestade de Deus. Jesus é esse Rei Santíssimo, esse Rei da Glória, poderoso nas batalhas, porque a gente aprende que pureza também é uma questão de luta, de guerra, de batalha, de enfrentamento do nosso pecado, da nossa impureza, da nossa transgressão.
mas ele é aquele que vence, ele é aquele que é puro de coração, é o Rei Santíssimo que pode subir ao Monte Santo de Deus e lá permanecer sem morrer na presença de Deus. Qualquer um de nós, se quer tocássemos no Monte de Sinai, enquanto Deus estava ali descendo ali as leis e falando com Moisés, esse alguém devia ser morto, devia ser exterminado. A gente lembra da história de Uzá, né, que foi segurar a arca de Deus, ele foi lá, ela estava sendo transportada no carro de boi, e aí passa num buraco, essa arca cai, ele vai, segura a arca e morre instantaneamente. Quer dizer, nenhum de nós tem essa condição santíssima de subir na presença de Deus e lá permanecer. Mas Jesus tem. Jesus foi esse que subiu, que permaneceu, que abriu esse caminho, que escancarou as portas celestiais, os batentes das portas celestiais, os morais eternos, para que ele entrando também todos aqueles que crescem em sua mensagem pudessem segui-lo. De novo, gente, nós estamos falando de fala e nós estamos falando de duas realidades, as realidades temporais e as realidades eternas. E o que nós aprendemos? Nós aprendemos tudo isso que a gente falou, né? Que para nos purificar da nossa condição extremamente caída diante de Deus, existe uma batalha, uma guerra, e Jesus foi o único que pôde ser aclamado para entrar pelos portais eternos, como esse rei que carrega a glória, a presença de Deus. Em Hebreus a gente tem então, Hebreus falando sobre então, quem é esse? Esse é Jesus. Quem é esse que fala? É Jesus. É Jesus falando comigo e com você todos os dias. Ao abrir as nossas Bíblias, ao ouvir uma mensagem, ao perceber uma impressão interior, nós percebemos a voz de Deus sendo proclamada, sendo falada. É o primogênito. Jesus é o primogênito que não troca a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas temporal. O que ele faz no Getsêmani? Quando uma lentilha é apresentada para ele, olha, Jesus, o seu sofrimento é muito forte. Lá no Getsêmani ele sente esse peso da cruz, do pecado de toda a humanidade, então ele faz uma oração: Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas qual que é a resposta de Jesus a isso? Ele não está visualizando a sua condição de sofrimento, que é aquilo que ele vai passar lá na frente. Ele fala assim: todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Então ele está dizendo o que para mim e para você? Ele é esse primogênito que fala que a bênção da primogenitura é importante, que quer fazer a vontade de Deus, que ouve a Deus. Ele é a palavra que abala o Sinai, né? Os judeus tinham uma noção de que as tábuas da lei foram entregues por anjos para Moisés. E por isso que o autor aos Hebreus, ali do capítulo 2 até o capítulo 5, ele procura mostrar que Jesus é maior que os anjos. Então, no Monte Sinai, ele é essa palavra que abala o Sinai. Ele é o supremo mediador, maior do que Moisés no Monte Sião. Ele é, quem é que fala? O primogênito que não trocou a bênção por um prato de lentilhas. A palavra maior do que a palavra que abalou o Sinai. Ele é o supremo mediador, que é maior do que Moisés. Quem é que fala? Jesus, o portador do sangue. E agora o autor, ele diz esclarecidamente, né, claramente, o sangue que fala melhor do que o sangue de Abel. Por quê? Porque o sangue de Abel, ao cair na terra sendo morto por Caim, ele clama por justiça, por vingança. E o sangue de Jesus clama por reconciliação. Essa é a ideia melhor de Deus. Deus não quer se vingar das pessoas. Deus quer se reconciliar com o mundo por meio de Jesus. Eu não sei vocês, mas isso me deixa muito constrangido toda vez que eu quero me vingar de alguém. Porque o próprio Deus não quer se vingar de ninguém. Porque a nossa condição já é de condenação. A gente não precisa ficar mais condenado do que a gente já é. Nós precisamos de salvação, e foi isso que Deus fez em Cristo Jesus. Bom, gente, como a gente falou, né? Durante todo o livro, o autor então ele está falando, e no versículo 25, então ele faz essa advertência última aos seus leitores, dizendo:
Não recusem aquele que fala. Quem? Jesus. Ele quer tudo isso. O comentarista Fritz Labor, ele diz assim: quem afasta a palavra de Deus de si, estabelece seus próprios critérios e perde a Cristo e com Ele a salvação eterna. Por que é tão importante essa questão da fala e do ouvido? Por quê? Porque ninguém pode adorar a Deus do jeito que quer. Quem define como Ele quer ser adorado é o próprio Deus. Porque se nós somos aqueles que definem o jeito que nós vamos adorar a Deus, então quem são os deuses somos nós. Então, por que é tão importante essa relação de fala e escuta, e não só de ouvir como escutar, mas ouvir como obediência? Porque ao ouvir e obedecer, nós vamos moldar a nossa adoração do jeito que Deus quer ser adorado e não do jeito que eu quero adorá-lo. Essa é a mensagem central desse texto. E ele faz uma nova comparação daquilo que é temporal e daquilo que é eterno. E a comparação é muito simples. Ele diz, olha, se aqueles que rejeitaram, recusaram a palavra de Deus, foram destruídos, e quando eles foram terrenalmente ou divinamente advertidos na terra, quanto mais aquele que dos céus nos adverte. Por quê, irmãos? Porque agora, quando nós olhamos agora essa advertência, ela vem por meio de Jesus. E ele mesmo diz em João, ele diz, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvá-lo. Porque o mundo já está condenado. Não tem mais condenação para alguém que está condenado, já está condenado. Mas a rejeição da fala de Jesus é a rejeição da fala eterna, é a rejeição da fala definitiva, é a rejeição da fala que é permanente. A rejeição da lei podia até acontecer, e aconteceu. Mas todos eles que rejeitaram foram destruídos. Ele se refere especificamente ao povo de Israel, que saiu do Egito com menos de 20 anos, e nenhuma dessas pessoas entraram na terra prometida. Por quê? Porque rejeitaram ouvir a voz de Deus. Inclusive essa é a metáfora do Sinai. A metáfora do Sinai é o seguinte: manda esse cara parar de falar, eu não aguento mais ele falar no meu ouvido, eu não quero fazer isso. Eu não quero obedecer. Tanto é que o resultado do Sinai foi um grande e lindo bezerro de ouro. Uma grande idolatria se seguiu depois do Monte Sinai. E todas essas pessoas, nenhuma delas entraram na terra prometida. O autor aos Hebreus está gritando, está dizendo, vocês não podem abandonar aquilo que é mais excelente do que o Sinai. Então essa é a comparação que ele está falando, porque quando nós nos afastamos das palavras de Jesus, nós começamos a definir por nós mesmos o jeito que vamos seguir a Deus e vamos adorar a Deus. Nós precisamos voltar os nossos olhos e voltar os nossos corações àquilo que é verdadeiro, àquilo que é melhor. E é isso que o autor aos Hebreus está tentando falar para nós aqui hoje. Que Jesus é tão melhor, tão maior, tão mais excelente, tão mais supremo do que tudo que aconteceu antes na velha aliança, que nem os sofrimentos dessa vida justificam abandonar a Jesus, abandonar a fé em Jesus. Por quê? Porque nós estamos falando de vida eterna. Por isso que se torna tão pesado falar sobre essa nova advertência. Não ouvir a Deus no tempo em que temos aqui, nos nossos breves anos de vida, breve 80 anos de vida, é recusar a vida eterna que Deus está promovendo para cada um de nós. É se afastar dessa realidade eterna que Deus está proporcionando para cada um de nós. É definir como nós vamos adorar a Deus, da nossa forma. E ele sustenta isso nos versículos seguintes. Ele começa a falar no versículo 26, ele diz o seguinte, olha, naquele tempo a voz dele abalou
a terra, mas agora ele promete. E ele cita um texto de Ageu. Ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Essa frase está no texto de Ageu, capítulo 2, versículo 6, quando Ageu recebe uma segunda mensagem para passar ao povo. O povo está reconstruindo o templo na época do governador de Zorobabel, no retorno do povo de Israel do cativeiro, do último cativeiro babilônico, para a reconstrução do templo e depois a reconstrução dos muros. Só para você se situar na história bíblica, Esdras e Neemias. Esdras reconstrói o templo e Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Ageu profetiza para Zorobabel em Jerusalém, na construção do novo templo. Só que o que está acontecendo lá? O povo está desanimado, eles estão guardando as suas reservas, eles estão guardando dinheiro, eles estão guardando recursos, e não investindo na casa de Deus, porque eles acham que essa nova casa de Deus ela não é tão gloriosa como a primeira casa de Deus. E eles se referem ao templo de Salomão, né? A gente até tem um templo de Salomão aqui no Brás, né? Mas é uma réplica ali interessante. Você pode visitar lá, vai pagar um dinheirinho lá, mas tudo certo. Mas é interessante. Eles olhavam para aquele suntuoso templo de Salomão e eles falavam: cara, a gente não tem dinheiro para construir isso. Mas Deus não estava pedindo um templo daquele. E eles estavam desanimando porque eles estavam falando assim: a glória dessa casa ela é pequenininha, né? É uma casinha, né? Não tem ali aquelas pedras preciosas, é só um gessinho ali, uma moldura e tal. É mais ou menos essa ideia. Está acontecendo isso com o povo. E ainda ele faz: eu vou abalar todas as estruturas que foram criadas. De novo, o povo estava com um paradigma naquele tempo. Ele estava falando: cara, o templo tem que ser suntuoso. E Deus estava falando: não, eu não quero fazer um templo que vai acabar, eu vou destruir tudo isso. Tudo isso aqui vai passar. Todas as coisas que foram criadas vão ser exterminadas, vão ser destruídas. O que é mais importante para Deus aqui é a glória que vai encher o segundo templo. E ele se referia não àquele segundo templo, também àquele segundo templo, que seria um templo menor, um templo mais humilde, menor assim, né? É com a mesma dimensão, mas mais humilde, não com tanto recurso como tinha Salomão. Mas Deus está também se falando sobre uma promessa que se cumpriria em Cristo, em que o templo agora, não seria mais aquele feito por mãos de homens, e que não seria cheio pontualmente da presença de Deus, mas agora seria cheio definitivamente da presença de Deus. Deus iria agora fazer um enchimento, não de fora para dentro nesse templo, mas agora de dentro para fora. Ele inverteria os paradigmas daquilo que é visual, que é temporal. Ele estava jogando a nossa cabeça lá para o futuro, e ele estava querendo mostrar isso para aquele povo. Por isso ele fala: olha, vocês só vão viver paz e santificação, vocês só vão conseguir ouvir e responder as palavras de Jesus se vocês estiverem olhando para a eternidade. Se vocês estiverem focados na minha presença, se vocês estiverem entenderem que quem vai encher o templo sou eu mesmo, e agora eu não vou encher um lugar construído pelas mãos de vocês, eu vou encher vocês. É isso que aqui está em torno desse texto aqui, e ele justifica isso, e aí é porque ele está falando: porque céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. E é interessante que a comparação que o autor aos Hebreus está fazendo, ele muda a ordem da profecia. Ele não cita a profecia literalmente, porque a profecia fala: eu vou abalar mais uma vez céus e terra. Ele inverte. Ele fala assim: eu vou abalar terra e céus. Por que ele faz essa inversão? É simplesmente para concordar com o argumento que ele está trabalhando. Ele está se referindo ao abalo do Sinai, que a palavra de Deus abalou a terra, mas agora a palavra de Deus, a mesma palavra de Deus, que agora é Jesus, vai abalar
Todas as estruturas criadas, os céus inteiros, todo o cosmos, todo ser vivente vai ser abalado por essa palavra, e a glória de Deus vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar, por meio das pessoas que vão ser cheias da sua presença. Essa era a visão que ele queria pintar nos seus autores. Então ele está dizendo o seguinte: cara, se você morrer amanhã, você pertence a um reino eterno. Essa é mais ou menos a ideia de Martinho Lutero quando ele compôs a última estrofe do Castelo Forte. Se temos que perder famílias, bens, prazer, e tudo se acabar, e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Essa ideia que o autor aos Hebreus está dizendo. Então todo sofrimento é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Por quê? Porque vai haver um tempo em que Deus vai abalar todas as estruturas e vai refazer tudo isso baseado na sua presença, na sua glória. Essa glória que vai encher o coração das pessoas. Se nós não mudarmos os nossos paradigmas, o nosso foco, se nós não sairmos da terra, dessa visão limitada que é viver 80 anos e tal, e não entendermos a eternidade, que estamos sendo chamados para pensar de forma eternal, nós vamos educar nossos filhos para ganhar dinheiro e perder Jesus no meio do caminho. Deu para entender o resultado disso? É devastador. Nós vamos educar, vamos guardar dinheiro, não vamos investir em nada que é eterno, e tudo que é temporal. Vai apodrecer tudo. Vai queimar tudo, vai ser totalmente destruído. Se você perder a Jesus, você perde a salvação eterna. Percebe? Mas é tão difícil, porque a nossa mente está tão focada naquilo que é natural, naquilo que é terreno, naquilo que é imediato, que eu não consigo crer que se eu morrer hoje, se eu terminar esse culto aqui amanhã, depois morrer, infelizmente não vou para Moçambique, mas eu vou ver Jesus, gente. Primeiro que vocês sintam inveja de mim. Eu verei a face do meu mestre. Por quê? Porque a proposta de Jesus é para um reino eterno, não é para uma vida de 80 anos. É para participar da reconstrução de todo o universo. E continuar pela eternidade, adorando, contemplando e executando os seus feitos em todo o cosmos, em toda a restauração que Ele planejou para que a gente faça. Por isso o mundo vindouro, de forma errada, é entendido como assim, se a gente vai ficar lá nas nuvens, né? Pulando de nuvem em nuvem, né? Vai ser tudo branco, né? Flutuando assim, né? Tal. Não, Deus está restaurando todo o cosmos. E Ele vai fazer isso por meio da sua palavra novamente. E qual é essa? Que palavra é essa? Jesus. É por causa de Jesus que Ele vai fazer isso. É por meio de Jesus que Ele vai fazer isso. É através de Jesus que Ele vai fazer isso. O que precisa estar em nossas mentes aqui é que a intenção do autor, mais uma vez, é entender que a única coisa que nos fará crer nas palavras de Cristo é se nossa perspectiva está no que haverá de ser consumado com a vinda de Jesus e seu reino. Eu vou abalar tudo mais uma vez, eu vou destruir tudo mais uma vez, e vou reconstruir tudo isso. O Fritz novamente escreve: a alegria pelo objetivo maravilhoso dos caminhos de Deus com seus filhos e com este mundo deve tornar-se a energia forte da santificação na vida dos fiéis. E é interessante que o autor está tão empolgado com o que ele está falando aqui, ele está meio que finalizando um assunto, né? Escrevendo aqui para o povo, que no versículo 28, ele fala a razão do porquê Deus vai fazer isso. E ele faz aqui, novamente, né? Quando o Hebreus ele cita o Velho Testamento, às vezes ele já cita interpretando, significando, ressignificando, dando a sua interpretação ali. E há basicamente três formas de incorporar textos do Antigo Testamento no Novo Testamento. Uma é a citação específica, né? Igual, literalmente. Outra é a menção, que é muito que o autor dos Hebreus faz aqui. Ele muda uma coisa ou outra para poder mostrar aquilo que ele está querendo dizer. E a terceira é um eco.
O que é um eco? Um eco é como se o autor tem tanta familiaridade com a Bíblia, com o Velho Testamento, que ao falar de algum assunto, ele percebe que tem alguma coisa ali que pode ser dita. Então ele fala assim, por isso, porque Deus vai abalar, porque Jesus vai voltar, porque Deus vai reconstruir todo o cosmos, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Quando ele fala o versículo 28, me parece ser um eco de Daniel capítulo 7, versículo 14. E eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia aí, né? Eu acho legal a gente ler esse texto, porque para você perceber o que é um eco, né? Ele não cita exatamente o que é isso, mas ele fala sobre um reino inabalável. Do nada, né? Parece que do nada vamos receber um reino inabalável. Sim, porque o que ele está querendo dizer? Que Deus vai abalar todas as coisas que serão abaladas são essas coisas criadas, mas aqueles que receberam um reino inabalável, que estão em paz e santificando-se diante de Deus, adorando, permanecendo em Jesus, ouvindo a Jesus, a sua palavra, também permanecerão. Essa é a ideia do autor aqui. Então ele fala que nós então recebemos. Olha o texto que talvez ecoe, né? Ecoou aqui no pensamento do autor. É o texto de vamos ler do 13, para você entender melhor. Eu estava olhando, Daniel, é uma das visões de Daniel, uma das principais ali do capítulo 7. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. É interessante essa figura do filho do homem também. Mas olha o versículo 14. Foi-lhe dado ao filho do homem o domínio e a glória e o reino. O seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. E a interpretação é: jamais se abalará, jamais será abalado. Recebendo um reino inabalável. Ele tá mencionando que Jesus é o cumprimento e a manifestação ao mesmo tempo deste reino narrado por Daniel. Esse reino vindouro, esse mundo vindouro, que eu acabei não concluindo a ideia do céu, né, de nuvens. A ideia do mundo vindouro na Escritura, ela está mais associada à continuidade, à reforma, à reconstrução de todos os elementos da criação. É como se agora Deus refizesse ali o Éden, só que agora não é mais um jardim. A linguagem que a Bíblia começa a trabalhar como principal metáfora do reino, do mundo vindouro, não é um jardim no Gênesis, no Apocalipse é uma cidade. É a cidade, é a nova Jerusalém. Por isso que ele fala do Monte Sião, Jerusalém, cidade da paz. O Monte Sião ficava em Jerusalém e era o lugar onde o templo de Deus estava, ou seja, representa a presença de Deus e a glória de Deus, a habitação de Deus. Estão comigo aqui, gente? Viajamos muito. Foi muito longe? É isso que o autor está querendo dizer. Se nós vivermos paz e santificação, nós vamos receber esse reino de forma contínua, e é esse reino de Deus, esse reino de Jesus, do qual ele fala, ele é inabalável. Se esse reino é inabalável, aqui tem muitas palavras importantes aqui que eu vou passar rapidamente, que são características daqueles que vivem paz e santidade, paz e pureza. Primeiro, eles recebem um reino. De novo, a figura aqui é de um recebimento. Você veja que eu não sou ativo, eu não capturo esse reino, sabe? Tipo, tomei posse aqui do reino. Eu não faço, eu recebo. É uma ação de receber um presente, não de pegar, não de tomar. De novo, é uma ação importante da pureza. Você não se purifica, você é purificado. Ele abraça a ideia da pureza aqui. A figura do reino nos leva... Tem muitos desdobramentos aqui, mas o principal é que todo reino tem um rei. A figura do rei aparece aqui de novo. Quem é esse rei? Quem é o rei da presença? Quem é o rei do reino? Jesus. Ele é o rei do reino. E qual que é a característica daqueles que vivem em paz e santidade? Retém a graça. Aqui a tradução não é tão feliz, principalmente dessa versão da NAA, que é a que eu gosto aqui de estudar o texto. Mas a palavra aponta mais para
você recebe esse reino com gratidão. Uma característica de quem vive paz e santificação, que vê a Deus, é que ela é grata por receber essa pureza e esse toque de Jesus. Essa purificação de Jesus. A gratidão é uma das coisas que emerge daqueles que estão vivendo paz e santificação. Paz e pureza na presença de Deus. Segunda coisa, na verdade a segunda que é a terceira, é que esses que recebem o reino inabalável, eles adoram a Deus de modo aceitável, de modo agradável. Essa é a ideia do texto aqui. Eles adoram a Jesus como Jesus quer ser adorado e não como nós queremos adorá-lo, nos nossos padrões, do jeito que a gente define. Essa é a quebra que a gente precisa fazer do nosso orgulho para ouvir a voz de Deus. E por último, eles fazem isso com reverência e temor. Para mim, não tem outra frase que resume essa relação a não ser aquela frase que diz que nós não namoramos com Jesus, nós não flertamos com Jesus, nós casamos com Jesus. A relação com Jesus não é uma relação de flerte, temporária, passageira, carnal. É uma relação de aliança eterna. Então, a reverência vem dessa relação de aliança, de temor. Se relacionam com Jesus da mesma forma como a grandeza dele exige como nós nos relacionamos com ele. Ao mesmo tempo, ele também é esse Deus que pode se aproximar de cada um de nós, nas nossas sujeiras, e nos tirar desse lugar. E eu fiquei pensando, fiquei angustiado essa semana, porque eu falei assim, Senhor, como é que eu posso explicar isso de forma, assim, tipo, desenhar isso para as pessoas à noite? E a Rosinha postou, do Kids, ela postou um story ontem, ou sexta-feira, eu estava voltando da vigília, que foi um tempo muito abençoado, nossa vigília aqui, e eu estava assim, Senhor, meu Deus, que exemplo que eu posso dar para os irmãos, né, sobre essa relação, né, da fala do Senhor Jesus, e daquilo que o Senhor deseja para a sua igreja, e também essa relação da sua grandeza, da sua potência, da sua santidade, e de tudo isso que envolve a pureza de Deus, a reverência, o temor, que Ele é fogo consumidor. Como é que eu falo isso ao mesmo tempo que eu também falo sobre as diferenças de perspectivas, né, de eternidade, de temporárias, né, e também as relações mais próximas daquilo que é... O que seria? A pergunta seria, o que significa que Deus é fogo consumidor? Né? Eu queria passar para vocês um vídeo nesse instante. Enquanto o pessoal vai falando aí, quando eu estiver preparado eu termino aqui, para a gente não ficar esperando sem ouvir nada. Eu fiquei pensando que o que seria esse... De onde que viria a reverência e o temor agradáveis para a adoração de Jesus na nova aliança? Porque a gente foi para um caminho na nova aliança que eu acho um pouco perigoso, que é um caminho de tratar a Jesus como um parça. Tipo, parça. E de fato, Jesus é nosso amigo, há uma intimidade, e esse paradoxo é muito difícil. O que é reverência e temor, sem tratar Jesus como um parça? Porque Jesus é esse Deus, fogo consumidor, que é todo poderoso, sobre os quais os umbrais das portas tremeram no templo lá da visão de Isaías, sobre esse rei, grande rei poderoso das batalhas, que vence as batalhas por nós. Cara, eu assisti esse vídeo e eu falei, cara, esse vídeo responde toda a ilustração que eu gostaria de transmitir aos irmãos nessa noite. Tudo que eu falei se resume nessa conclusão. Porque eu fiquei pensando o seguinte, o que mais me constrange? A hora que estiver pronto, aí vocês me falam, tá bom? Tá pronto? Vou terminar essa frase e a gente já passa. Pode ir apagando as luzes. O que mais me constrange na fala de Deus na nova aliança? Eu fiz essa pergunta para mim mesmo. Eu vou responder para vocês e para mim. O que mais me constrange
E aí essa ideia de ser consumido, que mais me parece como um fogo consumidor da fala e dessa realidade eterna de Deus sobre a igreja, é o seu amor. O fogo consumidor de Deus na nova aliança é o poderoso, insistente, indesistível amor de Deus por mim e por você. Rejeitar esse amor talvez seja a coisa mais cruel, mais errada, mais inadequada que uma pessoa pode viver. Por quê? E aí a gente vai assistir o vídeo. Porque Deus me conhece. Deus conhece você. Ele sabe os seus pensamentos. Ele sabe de todos os seus pecados. Ele sabe de todas as suas podridões e angústias e frustrações e tristezas e defraudações e sujeira. E ainda assim nos ama. E insiste em nos purificar. O juízo de Deus na nova aliança é o seu amor. A voz de Deus na nova aliança é o seu amor. O fogo consumidor na nova aliança é o seu amor por nós. E eu queria que você assistisse esse vídeo e tirasse as suas conclusões. Meu pai sempre gostou de consertar coisas. Parece que ele estava sempre no meio de um projeto. E às vezes ele me deixava ajudar. Houve uma vez, quando no meio da troca de óleo ele me deixou na garagem por um tempo. Por conta própria.
Papai? Papai? Você está bem? Neck. Abra a porta, filho. O que quer que seja. Está tudo bem. Apenas me deixe entrar. Parece que você teve uma pequena batalha aqui, não é? Acho que vamos precisar de um material mais forte. Não importa o que está acontecendo aí dentro. Só deixa eu entrar. Esse é o fogo consumidor das palavras de Jesus sobre nossa vida. Só deixa eu entrar. E quando eu olhei para aquele menino se limpando com papel higiênico e papel toalha, e lambuzando todo o banheiro, eu me lembrei do Monte Sinai. Eu me lembrei de Esaú. Eu me lembrei de que tentar limpar nossa sujeira com religião, com medo, com a culpa, é a mesma coisa que tentar tirar óleo dos nossos braços com papel higiênico. E há uma segunda fala do pai, que é muito interessante nesse vídeo, que é: a gente precisa de algo mais forte. Foram as duas coisas que constrangeram muito o meu coração. Eu fui embora da vigília, já era tarde da noite, eu passei ainda algum tempo meditando e pensando nos meus pecados. É Deus dizendo a você nessa noite, meus irmãos. Não importa como você está, se você chamar por Ele, abrir a porta da sua vida, Ele tem algo mais forte do que a religião para limpar os seus pecados, a sua sujeira. Ele tem algo mais forte do que a sua própria culpa, depressão, frustração, dor. Se você abrir a porta, Ele tem algo mais forte para promover paz e santificação na sua e na minha vida. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Queria convidar você
a se ver sendo consumido pela palavra de Jesus, que fala melhor do que o sangue de Abel. Não um sangue que clama por vingança, mas por reconciliação. Um fogo que nos ajuiza por causa do seu amor.